Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje é quase que uma sequência da semana passada. Nós abordamos um pouco das eleições desse ano de 2018 e eu convidei aqui o meu amigo Gerson Ingrácia Garcia. Gerson, muito obrigado por ajudar a gente nesse tema que é pesquisa eleitoral. E que a Ingrácia Garcia tem quantos anos de atuação? 27. 27 anos de atuação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, boa noite a todos. É uma oportunidade aqui contribuir para essa discussão que é relevante para a sociedade brasileira. Bom, eu não sirvo de amostragem, até porque eu não posso dar mau exemplo, né? Quer dizer, a minha amostragem é completamente indevida. Mas, ao longo dos anos, pelo menos dos últimos 10 anos, 15 anos, não estou dizendo que é da Ingrácia, pelo amor de Deus, a Ingrácia eu confio de olho fechado. Mas especialmente outros institutos aí que estão famosos aí no Brasil, Gerson, falando de pesquisa, andaram cometendo distorções, e aí eu não quero nem dizer por causa própria, o que gerou, aonde eu vou conversar igual previsão do tempo. Ninguém acredita no que a Maju fala. Ela fala um negócio hoje, amanhã o tempo é outro. O que aconteceu? O que pode ser feito nesse sentido? Bom, isso é uma questão mundial. Veja o Trump, também ele não era o líder das pesquisas e foi eleito presidente dos Estados Unidos. O que está acontecendo? As pessoas estão adiando o processo de decisão. Cada vez mais elas buscam informações para tomar a decisão. Não estão pensando naquele assunto. Deixa para tomar a decisão bem próximo ou às vezes no próprio dia. Então, eventualmente, algumas distorções acontecem. Isso falando do ponto de vista estatístico, supondo que todos estão trabalhando com a questão corretamente. Né? Não estou entrando na discussão aí se os resultados são adulterados ou não. Mas, a cada vez mais, o processo de tomada de decisão ele é adiado. Especificamente, antigamente, hoje eu não sei, talvez não, mas no legislativo acontecia muito isso. Essa tomada de decisão quase que na hora do voto. O que eu quero dizer com o legislativo? Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. No executivo não. O executivo, as decisões eram tomadas com um pouco de antecedência. A pessoa já tinha. Continua isso ou o executivo também já está protelado para decidir em cima da hora? É que, na verdade, os eleitores perderam a confiança nos políticos. Então, é muito difícil para que o eleitor tome a decisão. É só por isso. É o descrédito com a classe política. Então, um fala mal do outro, você vai ver o programa eleitoral, você vê as redes sociais, então o eleitor ele realmente fica em dúvida para escolher, na ótica dele, o menos ruim. Perante a população. Perante a população. Né? Se por um lado a democracia propiciou a imprensa livre, propiciou o conhecimento de denúncias e tal, é um escárnio, né? o que acontece na política brasileira hoje. Duas coisas que você falou. A primeira delas é o descrédito da população junto à classe política, né? Bom, os políticos sabem disso, mas não fazem nada também para mudar. Cada situação que acontece um pênalti aí, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, eles optam pelo corporativismo, ou seja, defesa das causas próprias, defesa das causas comuns. Ninguém quer lutar por ideais, pela população, e só pensam em si. Os institutos de aprovação de classes coloca bombeiros, coloca outras categorias como preferidas da população. E os políticos, de fato, estão lá embaixo.
Continua assim ou está piorando? Eu acredito que esteja piorando, né? Existe uma forma de fazer política, uma forma de disputar as eleições. Então, de uma forma ou de outra, toda a classe política tem que utilizar aquele modus operandi. Então, ficam todos farinha do mesmo saco. Então, é esse, na verdade, o que a população percebe, o descrédito. E se você pegar do ponto de vista econômico, está desgarrado a economia da política. Sim. Se, graças a Deus, porque se não fosse assim, nós estaríamos numa recessão gigantesca. O ex-presidente não sei nem condenado, se recessão, se o nome é recessão. Estagnação, vamos lá, do ponto de vista econômico. Aí. Então, graças a Deus, isso acontece, né? Então, você estava falando do ex-presidente? Um ex-presidente agora condenado em segunda instância, né? Uhum. Com o passaporte apreendido, é muito humilhante para uma nação que um dos seus maiores ídolos, né? O Lula, o ex-presidente Lula, uma aprovação muito grande da população, o país melhorou e nesse tamanho descrédito que tem, principalmente com o formador de opinião, principalmente com aquele que recebe informações, né? É inadmissível que, na minha ótica como cidadão, acompanhar o que nós estamos acompanhando. Eu sei que você faz esses levantamentos aí políticos constantemente em função do seu trabalho, não por iniciativa própria. Tem alguma coisa em relação ao judiciário, em termos de credibilidade ou não? Você tem algum trabalho ou não? Não tenho, mas a gente acompanha e trabalha com isso, está sempre conversando, está sempre... O judiciário hoje é o porto seguro da sociedade, né? Com raríssimas exceções, a sociedade está transferindo ao Poder Judiciário toda aquela sua expectativa que seja feita justiça, que as pessoas cumpram as suas penas se cometer algum delito. Você também disse um pouco agora há pouco que a pessoa vai escolher o melhor. A pessoa ela retarda a decisão do voto para ver quem é o melhor. Nós podemos chegar à conclusão que a grande maioria da população, ou a maioria, ou a minoria, eu não sei, eu queria que você me dissesse, vota por exclusão? Não tenha dúvida. E vamos pegar assim a eleição de 2016 em Ribeirão. Se você somar abstenção, nulos e brancos, foi maior do que o prefeito eleito. O número de votos de abstenção, de nulos e brancos, foi maior do que do prefeito Duarte Nogueira. Em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, e isso não é um fenômeno local, isso é um fenômeno nacional, né? Eu vou chamar nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Eu vou partir dessa pesquisa em Ribeirão Preto. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões PicPic e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Gerson, nós saímos do primeiro você falando especificamente da eleição em Ribeirão Preto. Quer dizer, então nós deixamos claro aqui que somando brancos, nulos, abstenção, teve mais do que a votação do prefeito Eduardo Nogueira. Isso significa, no mínimo, 30% da população, é isso? No mínimo, na verdade, foi até mais, né? O prefeito, se não me engano, teve 130 mil votos, né? Então, assim, o que está em voga é a decepção das pessoas com os políticos. Elas não se sentem hoje representadas, né? Claro que existem pessoas sérias, né? O fato de ser político não significa que todos são corruptos. É preciso, mas as denúncias, as coisas acabam pegando de A a Z, né? Então gera esse descrédito. E por uma parcela acha que mas o Lula não é o único que roubou, os outros também roubaram. Quer dizer, mas o problema é roubar, né? O problema não é que os outros roubem. Então essa é a discussão que está por trás do comportamento da sociedade, eu acredito. Se nós transportarmos isso para a eleição da Câmara, o que a gente vai achar? Então... Câmara Municipal. Câmara Municipal, né? Nessa eleição de 2016. Então, imagine com todo o descrédito que houve, a Dilma sofreu impeachment e mais a Sevandija. Imagine a sociedade, né? A revolta, a revolta da sociedade para escolher os seus representantes, né? Então, e por isso, se você falar com as pessoas, a grande maioria delas nem lembram em quem votaram para vereador, a eleição para deputado, então... Nem se fala. Nem se fala. Vota, meia hora depois não sabem quem votou. Sabe por quê, e nem porque tomou aquela decisão, né? Ô Gerson, transportando isso para a eleição federal ou estadual, esse ano é a chamada grande eleição, né? Porque são dois senadores senador, deputado federal, deputado estadual, presidente, governador, quer dizer, é a chamada grande eleição, né? Esse ano é renovação de 2/3 do Senado? Sim. Ah, é? Eu pensei que era 1/3 só. Não, são 2/3, né? Vai ser uma correria, hein? Vai. Porque tem muito senador aí precisando se reeleger, hein? Muito. Inclusive a deputado estadual, né? Ou federal, né? Porque para senador já sabe que terão muita dificuldade em se eleger. O que nós estamos percebendo é que tem, por exemplo, senador que já sabe que não vai se reeleger em função de corrupção, em função de denúncias, em função de prisão, de função de processos e uma série de coisas que a população não vai votar e acho que não tem que votar, né? Aqui vai a minha opinião, eu acho que não tem que votar nessas pessoas. Tem senador tentando cargo menor, vamos chamar assim. Então, por exemplo, senador quer tentar ou deputado federal ou deputado estadual, que vai ter menos votos para tentar manter o foro privilegiado. Exatamente, essa é a conta que eles fazem, né? Esse é a busca para manter o fórum privilegiado e não sofrer as ações da justiça. E o nosso papel aqui não é o seu, não é como profissional nem o meu, porque a gente trabalha e tem que trabalhar, enfim, mas como cidadãos, né? É dizer, escolha bem seu voto, né? Sim, por pior que possa parecer a classe política, sempre tem alguém sério, sempre tem alguém que você vai comungar com as suas ideias. Então, a política faz parte da nossa vida, porque os atos dos políticos repercutem na nossa vida, na nossa família, repercute em tudo. Então, é uma coisa muito importante para o cidadão, escolher os seus representantes, né? Ninguém está lá, ninguém
está lá de graça. Alguém colocou ele lá, né? Transportando as pesquisas que já fizemos aí na iniciativa privada para a política, nós já trabalhamos com índices percentuais muito menores em termos de margem de erro, né? A gente sabe, provavelmente, inicialmente, que as pessoas estão cortando verba. Quer dizer, você precisa, para fazer uma pesquisa de um universo muito maior, para poder dar uma maior precisão no resultado. Cortando o orçamento, você diminui a margem de pesquisas que você vai fazer, ou seja, o número de pesquisas absolutas que você precisa para fazer, e vai aumentar a margem de erro. Nós estamos chegando aí a margem de 5%, 6%, o que, numa disputa acirrada, causa um transtorno terrível, né, Gerson? Que na verdade a diferença, né, para que ocorra um empate é o dobro da margem de erro, né? Então, se você fala em 4, 5, você são tá 10 pontos, né? Isso é uma coisa que atrapalha muito ao tomador de decisão, né? Mas para você, na sua pesquisa, também é um fator complicador. É um fator complicador. A pessoa quer informação e você dá essa informação com um cenário muito, muito difícil, né? Um prognóstico não muito favorável em termos da tomada de decisão de quem o contratou, né? Claro. Hoje a gente vê uma pesquisa do Ibope, por exemplo, que vira e mexe, tem por aí, de Confederação Nacional da Indústria, de tantos segmentos que tem por aí. Ele fazia uma pesquisa nacional com cerca de 2 mil amostras. Sim. Porém, com margem de erro de 5%. O que é hoje uma pesquisa nacional, ou estadual, ou municipal satisfatória? Na verdade, esta pesquisa, amostragem. A amostragem do Ibope, a margem de erro é 2%. Porque sempre que você tem um universo pesquisado maior do que 100 mil, então 100 mil eleitores, 100 mil moradores, 100 mil consumidores de uma determinada marca, é considerada um infinito, uma amostragem infinita, um universo infinito. Então, estatisticamente, se eu fizer 2.000 entrevistas em Ribeirão Preto, teria uma margem de 2%. No estado de São Paulo, idem. E no Brasil também, 2%. Isso vem da estatística. E esse tal de, além da margem de erro, agora acrescentaram a probabilidade de acerto. 95%, o que é isso? Esse é o intervalo de confiança. Significa o quê? Que em 100 estudos, em 95 deles, os resultados vão ser aqueles dentro da margem de erro. Mas não é mais uma válvula? Agora estou fazendo a pergunta por curiosidade. Não é mais uma válvula para justificar o erro? Não, porque isso é estatística, né? É ciência. Então, isso tem que estar de alguma forma representado, né? É como pegar a bula de um remédio e dizer, olha, lá em 0, não sei o que... espirrou. A pessoa vai ter que espirra. Né? Então, isso precisa estar, de certa forma, garantido a correção da informação, né? Tá. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique,
distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Gerson, vem aí então, vamos falar logo da eleição principal, que é a presidência da República. Eu estava vendo, inicialmente nós estamos nas fases de convenções internas dos partidos para que possam cada um indicar os seus candidatos, seja para presidente, senador, governador, etc, etc, etc. Para quem não sabe, a eleição, ou todos esses cargos, tem que ter uma convenção interna para o partido indicar quem serão os seus candidatos. Para qualquer cargo político que exista no Brasil. Eu vi recentemente que porque a data limite de indicação é 15 de agosto. 15 de agosto. Nós estamos então a março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós estamos há 5 meses, ou pouco mais de 5 meses, da indicação dos partidos. Pré-candidatos, nós temos pelo menos 10 pré-candidatos à presidência da República. O que você me fala disso? Bom, hoje, pega o ex-presidente Lula, ele é candidato ou participa das eleições desde 1982. 82? 82, que ele foi candidato a governador de São Paulo. E 82, então são 36 anos. 36 anos que o ex-presidente Lula está no cenário político de uma forma ou de outra, seja como candidato, seja como apoiador. Então ele sempre foi protagonista do processo eleitoral. E ele hoje tem a preferência nas pesquisas de intenção de voto. O não votaria dele é muito grande, isso na casa de 50%, então isso é um número muito, muito grande. Hoje as pessoas estão procurando um Messias e não vão encontrá-lo. É preciso que, na minha ótica, né? Que as um pessoas, Salvador que precisa? Eu acho que não. Eu acho que precisa de uma... Quer dizer, perdão, desculpa, eu falei um Salvador que precisa? Não, o que a população está procurando é um Salvador. Na verdade, quer dizer, o descrédito é tão grande que não adianta nós materializarmos em uma pessoa achando que ela vai ter a varinha de condão. Isso é uma mudança na sociedade, nos deputados, nos senadores, né? Senão a regra do jogo continua a mesma, seja quem for o presidente da República, né? Então, é um cenário de muita indefinição, de descrédito. Os candidatos que, eventualmente, não sejam do cenário político, também não têm credibilidade juntos aos eleitores, né? Eu diria que hoje os eleitores são órfãos de um representante, de um estadista, né? Então, vai precisar gastar muita saliva para convencer o eleitor que ele, político, é diferente dos outros que estão ali disputando com ele. O que mostra esse dado que você deu do ex-presidente Lula ter 36 anos de história em candidaturas, o que mostra e quase preocupa demais o Partido dos Trabalhadores. Porque é natural que uma pessoa que tente se eleger em 36 anos, uma hora chega a vez dele. Por mais que ele tenha rejeição ou não, em 36 anos ele vai se eleger para alguma coisa. Por um outro lado, também mostra um partido sem opção. Quer dizer, se você foca somente numa pessoa, você também acaba ficando sem opção se acontece alguma coisa com aquela pessoa. Sem dúvida. No caso do PT, né, ontem
na reunião da executiva do partido, eles mantiveram a candidatura do ex-presidente Lula. Mas é preciso aguardar aí se a lei da ficha limpa, se ele vai conseguir a candidatura, quer dizer, o que o Brasil hoje precisa é de um cenário de tranquilidade em que as pessoas possam trabalhar, que o empresário possa investir e que a gente gere trabalho e renda para as pessoas. O que isso, particularmente, e o eleitor precisa entender também, eu aqui não estou julgando candidatura A, B ou C, eu estou julgando a democracia. Né? A democracia, um dos pilares da democracia é a sucessão. Mostra que não tem sucessão. Quer dizer, foge completamente ao pilar da democracia, é quase que uma ditadura. Sim, e as pessoas precisam entender que não é um contra o outro, não é torcida, né? O que nós estamos buscando. Isso não é futebol, o melhor, né? não é futebol, né? Não é o presidente do Botafogo que está aqui, né, Gerson? Exatamente, cada coisa no seu devido lugar. O fato de um cidadão não votar no PT, ele não pode ter aquele ódio e vice-versa, Claro. do PT achar que só o candidato dele. Nós precisamos avançar nessa discussão, né? Parar de falar em pessoas e falar em teses, em programa, discutir a reforma trabalhista, discutir da reforma da Previdência, enfim, buscar o melhor para a sociedade, aumentar o emprego, diminuir a carga tributária. É isso que precisa ser discutido para a sociedade e não, eventualmente, as pessoas. Esse ano vem o Bolsonaro aí. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E é uma candidatura populista, é uma candidatura de, como é que fala, não é de reclamação, é de protesto. É uma candidatura de protesto, a candidatura do Bolsonaro. Como é que você vê isso? Então, perigoso? É sempre perigoso. É sempre perigoso se materializar em um cidadão, né? Ainda mais com as teses que ele defende. Então, no Brasil, eu acho que as candidaturas precisam ser plurais. Nós já acompanhamos, igual o Russomano, assim, tem muitas... Tantas outras. Tantas outras que acontecem. Mas a sociedade começa depois a perceber, as pessoas tendo a informação, elas fazem juízo de valor e vão perceber aquilo que elas consideram que seja melhor para a vida delas, né? Dela e da família. Porque o eleitor, quando escolhe, ele não escolhe pensando no país, na cidade, ele fala lá, bom, o que esse cara vai poder melhorar a minha vida? É isso, no fundo, que está a decisão de voto das pessoas. Só para finalizar, nós estamos chegando no final do programa, eu queria saber o seguinte, com relação aos debates quando chega na hora da eleição entre os candidatos. O país criou 30 e tantos partidos, que é um absurdo, não existe um partido político, ele tem uma ideologia. Não existe 35 correntes ideológicas no mundo, ok? Bom, aí, por ter feito essa bobagem enorme, os políticos terem feito essa bobagem enorme, o que acarreta? Não dão a condição para o pequeno partido participar do debate, e que seria muito importante. Não é porque o partido é pequeno, mas se ele teve a oportunidade de ser registrado, ele tem que ter a oportunidade de participar do debate. Aí vai lá TV Globo e Meio Mundo e diz, não, é o 4 ou 5 que estiverem na frente das pesquisas e ter logo. O debate é uma das ferramentas mais importantes para que o eleitor possa tomar a sua decisão, porque ele está ali olhando no olho, não tem maquiagem por detrás das falas, né? É o cara ali tá discutindo as suas teses. Eu acho que esse é a melhor coisa a acontecer. Infelizmente, situações como essa em que nem todos podem participar atrapalham um pouco, né? Toda a discussão. Né? Gerson, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente debater um pouco sobre pesquisa eleitoral e muito mais do que pesquisa eleitoral, esses bastidores do desejo, do anseio da população no que diz respeito aos políticos que vão nos representar nos mais diversos setores aí, nacionais, estaduais, e que nós vamos votar no final desse ano.
Muito obrigado pela audiência. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia.